Seria o nutricionista um agente de mudança de comportamento? Você ainda tem dúvida? O que você acha que é o papel do nutricionista? Somos profissionais da área da saúde, obviamente, que trabalham com alimentação e nutrição. O que defendemos no Instituto Nutrição Comportamental, desde as suas bases, é um olhar mais ampliado para o comportamento alimentar. E nós já escrevemos no nosso livro e debatemos aqui em todos os nossos canais sobre o que é comportamento e a necessidade de estudarmos mais sobre comportamento alimentar. Porque comportamento alimentar não é o que comemos, não é quantas calorias, quantos macro e micronutrientes. Isso é o resultado final de uma escolha e de um consumo alimentar. O comportamento alimentar pensa justamente nesse antes. Por que eu escolho o que eu escolho? Por que eu como o que eu como? E como esse comportamento se alimenta? Porque o comportamento é um evento e um contexto no qual, então, nós, os indivíduos, produzimos aqui ações, temos pensamentos, sentimentos e isso gera consequências. Dependendo dessas consequências, nós voltamos a fazer determinados comportamentos ou não, alimentando aquilo que chamamos de hábito, que é quando os comportamentos já estão consolidados. Nutricionistas não podem ser só professores de nutrição e profissionais que informam sobre aquilo que se deve ou que não se deve comer. Isso seria uma função muito reducionista, que se tornou ainda mais reduzida com as mudanças que nós tivemos no mundo. As informações estão muito acessíveis nos canais midiáticos. É claro que existe ali desinformação, também e modismo, mas existe também muita informação disponível para aqueles que forem buscar, então, sobre dieta para aquilo, orientações nutricionais para essa ou aquela patologia, ou que querem saber até sobre valor nutricional dos alimentos. É possível ter isso hoje na palma da mão com aplicativos. Como fica, então, o papel do nutricionista? Que pode trabalhar em diversos lugares, nichos e áreas de atuação, como nós sabemos. Nós temos uma realidade hoje com mais informação, mas não necessariamente melhores comportamentos. As doenças crônico não transmissíveis, os transtornos alimentares, o comer transtornado, nos mostram tudo isso. E aquelas pessoas que ainda nos procuram para dizer, então, doutora, o meu problema é que eu sei tudo o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Ou eu faço durante um tempo e aí novamente eu não consigo manter esses comportamentos. Por que será? Comportamentos mudam? Sim, é possível mudar comportamentos, mas isso depende também, novamente, quais são os antecedentes, quais são as consequências, porque a pessoa está nesses comportamentos, avaliar com ela esses porquês, quais são as perdas, os ganhos, muitas vezes não tão conscientes, não tão presentes para as pessoas, porque fazem o que fazem, porque as coisas se tornam justamente habituais, porque a comida é onipresente, porque nós temos muitos estímulos para comer. Mas nutricionistas são colocados como agentes de mudança de comportamento há muito tempo. O artigo mais antigo que eu encontrei é de 1978, publicado no JADA, exatamente com esse título, Dietitians, que é o nome utilizado no contexto americano para aquilo que é o equivalente ao nutricionista com CRN no Brasil, como agentes de mudança de comportamento. E isso está muito destacado também numa atuação baseada em aconselhamento nutricional, que é muito consolidado também. Primeiro consolidado pela psicologia como counseling, de maneira geral, por Carl Rogers, e depois abraçado por outras áreas, incluindo a nutrição. Há vários livros em inglês publicados com o título de Aconselhamento Nutricional, falando justamente desse papel que é guiar as pessoas para um caminho de mudança. E para guiar as pessoas num caminho de mudança, nós temos que saber avaliar comportamentos habituais. Avaliar quais são aqueles que a pessoa quer mudar ou que ela precisaria mudar por uma questão de saúde, por exemplo. Mas depois de localizar isso com as pessoas, nós precisamos ajudá-las então a como mudar. Não basta descobrir junto, a questão é essa, e agora? Como mudar? Precisamos de
estratégias, de ferramentas. É isso que trazemos com a abordagem nutrição comportamental, com os modelos, as teorias que nós abraçamos, publicamos no nosso livro, temos nos nossos cursos. Tá? Ainda gera uma certa polêmica curiosa, tá? A questão do nutricionista ser um agente de mudança de comportamento. Curioso porque, por exemplo, esse artigo publicou isso quase 50 anos atrás. Tá? Sim, nós precisamos ir além da função de simplesmente dar informação e orientar as pessoas, ou daquilo que nós chamamos de orientação prescritiva fechada, que é só colocar no papel faz isso, porque isso obviamente não garante a mudança de comportamento. Podem trabalhar com comportamentos todas aquelas pessoas que estiverem interessadas em ensinar os outros novos comportamentos. Podem trabalhar com comportamentos da área da saúde, profissionais da área da saúde que ensinam novos comportamentos. No nosso caso, nutricionistas, trabalhamos com comportamentos alimentares. São esses aí, né, o nosso foco de atenção e atuação. E aí, é claro, precisamos estudar mais. Esse mesmo artigo de 78 já traz um questionamento do autor, né? Mas será que os nutricionistas sem treinamento em técnicas comportamentais, análise do comportamento, poderiam fazer esse trabalho? Né? E ele chega à conclusão, até fazendo um experimento clínico na época, que sim, desde que treinados. A nossa questão é justamente ter trazido a proposta da abordagem nutrição comportamental e ter criado o Instituto de Nutrição Comportamental para que a gente possa tornar esses comportamentos, esses conhecimentos mais acessíveis para os nutricionistas. Tá? Muitos, né, aprenderam isso, como a nossa experiência aqui dos idealizadores, trabalhando com transtornos alimentares e trabalhando diretamente com psiquiatras e psicólogos que nos apresentaram muita coisa, que nos treinaram numa maneira diferente justamente de atuar. E aí, nosso compromisso de estar aqui ensinando para vocês isso, por meio do livro, por meio dos nossos canais e agora também desse canal aqui do YouTube, por meio de publicações, por meio de cursos. Vamos manter essa troca aqui sobre como é esse nutricionista agente de mudança de comportamento. E se você quer aprender mais, esteja aqui conosco, participando dessas diferentes possibilidades de aprendizado para ser um nutricionista mais moderno e um nutricionista que realmente pode promover mudança de comportamento. Até uma próxima!